Como é que é o negócio? Eu não estou te ouvindo. Fala mais alto, eu não te ouço. Sabe por que eu estou surdo? Porque a culpa da minha surdez foi sua. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acidente de trabalho, mais específico com ruídos, tá? E nós vamos trazer um caso aqui óbvio que já vivemos, que foi o caso de estar tudo controlado, os equipamentos enclausurados, porém aconteceu alguma coisa nesse caminho que fez que o colaborador perdesse a sua audição. Mas antes da gente começar a falar, curta, compartilha, balança o sininho aí, deixa sugestão de temas para gente discutir, tá? E para falar desse assunto hoje aqui, o Dr. João Ernesto, médico do trabalho, que vai falar. Dr. João, eu sei que caso que é esse, por isso que eu vou falar aqui. A gente foi lá, tinha um barulho enorme de compressor, eu sei lá que máquina que é aquela. Sugeriu o enclausuramento daquela máquina. Diminuímos o ruído, mas teve um problema lá. E o colaborador perdeu a audição. Qual foi esse problema? Na verdade, esse caso, Celso, foi feito todas as medidas para poder evitar de ter perdas auditivas, com enclausuramento, tirar o maquinário de dentro do setor. Estava tudo muito perfeito, mas na hora de encher o pneu, estourou o pneu. Teve o ruído de impacto. E o pior de tudo, o profissional não estava usando o protetor auditivo. E daí veio a perder realmente a audição. Teve que ser abricate, teve nexo causal. Então, mas aí nesse caso do acidente, quando a gente vai falar de prevenção, por exemplo, teve um nexo causal, ele não estava usando o equipamento que tinha que ser usado. Aí vem o quê? A negligência do funcionário, ou vamos dizer, acho que negligência é uma palavra forte, mas vamos aí, a falha do funcionário ou a falha da fiscalização que deveria estar fiscalizando para ver se ele estava usando aquele equipamento? Dos dois. Teve falha dos dois. O funcionário tem a obrigação de utilizar, da mesma forma que é a obrigação da empresa fornecer e também verificar a utilização. E também Então não basta a empresa fornecer, não basta a empresa gastar dinheiro com equipamento, mas se ela não verificar o uso efetivo, ela também está enrolada. E foi o caso. E a pressão daquilo deve ter dado uma explosão, que eu vou dizer uma coisa para você. A gente fala que o ruído de impacto quando ultrapassa 115 decibéis, né? E nesse caso aí, ele não tinha medida na hora, mas com certeza ultrapassou. E como que a gente sabe que foi decorrente o acidente? Porque a gente acompanhava todos os trabalhadores através de audiometrias, que inclusive está na legislação a obrigatoriedade de realização. E ninguém tinha perda, estava todo mundo estável. E nesse caso, coincidentemente, 2 meses antes a gente tinha a audiometria desse trabalhador. E daí, após o acidente, nós mandamos para o otorrino, foi feita toda a análise, toda a avaliação e identificamos que teve uma perda a partir daquele momento. Então, tivemos sim que abrir a CAT por um acidente típico. Teve que fazer. Muito bem. Aí quando a gente fala da CAT, é o comunicado de acidente de trabalho para que sejam tomadas algumas ações, né? Para que isso não ocorra mais. Então, quais seriam as ações, por exemplo, da empresa para que esse tipo de acidente não ocorra, ou se ocorrer, o trabalhador tenha uma certa segurança para não se machucar novamente? Celso, eu vejo que o principal é a capacitação técnica. Então, tecnicamente, você tem os medidores e formas de ver que, nesse momento de encher o pneu, não ultrapassasse o limite do pneu. Porque nesse caso estourou, porque ultrapassou o limite do pneu. Agora imagina quantos bar estava acima do que é esperado para aquele produto. Outra é a questão de treinamentos. E isso é uma coisa que as empresas têm que se preocupar muito, e a gente não vê isso na prática. Treine os seus profissionais, capacite os seus profissionais. A gente sabe que gera custo, mas é melhor você gastar com uma pessoa e amanhã ela sair do que você não gastar e ter um péssimo profissional dentro da tua empresa. Isso é o que a gente vê muito na prática. Então tem empresários da moda antiga, cabeça lá atrás, que falam, não vou investir nisso, que isso não dá retorno. Dá sim.
tenha esse pensamento, porque além de trazer a maior eficácia da tua equipe, um melhor atendimento ao seu cliente, o trabalhador também se sente reconhecido pela empresa. Então é importante ter isso. E outra, o seu produto vai ser melhor entregue, o seu cliente está melhor atendido. E você evita casos como esse de acidentes. E a segurança do trabalho, ela não é gasto, ela é investimento. Exatamente. Né? Eu estava lendo um artigo e talvez não me atrapalhe com os números, mas parece que para cada 3 euros que eles investem na Europa em segurança do trabalho, eles conseguem lucrar 9. Quer dizer, é um negócio, lucrar que forma, né? Evitando os acidentes, evitando afastamento, tendo que trazer outro funcionário para lá e tal. Então você investe em segurança do trabalho, né? Sim. E a questão da explosão do pneu, eu não vi o vídeo, mas eu vi alguns outros vídeos e parece que hoje a pessoa consegue colocar o adaptador lá para encher o pneu e se afastar. Sim, e aí também. Para não ficar perto, porque pode explodir com uma falha do pneu, qualquer outra coisa, né? E nesse caso foi o ruído, mas poderia ter sido até o mesmo material da borracha, né? Isso que eu pensei, mas... Poderia gerar um trauma. Mas o ruído deixou o cara surdo e agora ele não consegue escutar, né? Exatamente. Nesse caso, explicando um pouco a tua fala inicial, faz sentido, porque realmente a perda foi devido a esse acidente. Então teve sim que abrir o CAT, teve nexo causal, e a culpa, infelizmente, é declarada na justiça como da empresa. Pois é, e o que me deixa às vezes pensativo é que podia ter sido evitado. E isso não precisava acontecer. Não precisava. Ele podia ter feito outras ações que isso não ocorresse, né? Mas infelizmente ocorreu. E um dano como esse, Elcio, não é simplesmente só a questão do trabalhador não escutar. Você tem outros problemas colaterais, tá? Sim, como vertigens. Então, geralmente são pessoas que têm muita tonteira, são pessoas que se tornam antissociais, porque se ela vai num ambiente que tem barulhos e ela não consegue identificar de onde está esse barulho, essa pessoa não começa a se isolar da sociedade. E tem o mais preocupante para os homens, né? A impotência sexual também está relacionada. Eu escuto, tá? A entrada aqui, eu escuto perfeitamente. Então tem outros problemas relacionados à perda auditiva. Agora você vê para algo que poderia ser altamente evitável. Puxa vida. Esse é um assunto que a gente trouxe aqui no mais um podcast da LeaderMed sobre esse acidente característico que nós pegamos aqui e tentamos o máximo prevenir, colocar planos de ação, mas não depende só da segurança do trabalho, não depende só da medicina ocupacional, tem que envolver o empresário, empregados e uma série de outros profissionais para que possa preservar a saúde do trabalhador através de ações, de atos e enfim. Esse foi mais um podcast da LeaderMed. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, ativa o sininho, deixa sugestão para nós de temas para a gente falar. Deixa aí embaixo aí, fala, Celso, fala sobre tal tema, a gente vai olhar para você, a gente vai estudar, vamos discutir eu e ele aqui, e aí a gente vai esclarecer as dúvidas e trazer esses assuntos para você. Tá? Doutor João, quer falar mais alguma coisa? Continuar nos acompanhando, até porque a gente está nessa linha de trazer a nossa realidade para vocês de forma simples e clara. Você vê que a gente procura falar de uma linguagem muito simples para que todos possam entender, tá? Então, tem aqueles que criticam a gente, não falou do artigo tal, legislação tal. A nossa ideia não é dar aula. A nossa ideia é mostrar para os empresários, para os gestores, para aqueles que lidam no dia a dia com os profissionais, o que eles devem saber realmente para evitar situações relacionados à saúde e à segurança do trabalhador. Então, continuem nos acompanhando, mandem ideias, serão sempre bem-vindas, mandem críticas, porque feedback também a gente aceita. E LeaderMed. LeaderMed é mais que uma clínica, é a própria excelência. Isso.